A paz do Senhor, meus queridos e adolescentes em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos como pastor responsável, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E nós temos como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos. Estarei discorrendo com vocês aqui um assunto importante, que é a lição de número 9, Louvai ao Senhor, a lição dos Salmos. Louvai ao Senhor, a lição dos Salmos. E o textual nos diz aqui no livro de Salmo de 156, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor e louvai ao Senhor. Muito bem, estarei comentando aqui, adolescentes, resumidamente o tópico de número 1, o que são salmos, e o tópico número 2, os tipos de salmos, e o tópico de número 3, as divisões dos salmos, e o tópico número 4, o que eles nos ensinam? É uma pergunta. Então eu gostaria que você pegasse o seu papel, o seu lápis, a sua caneta, para você fazer as suas anotações, porque estarei citando várias referências bíblicas que não constam aqui na lição, mas estarei detalhando para vocês fazer as suas anotações. Vou comentar aqui, falar sobre as divisões dos salmos, dos livros, paulatinamente e gradativamente. Nós podemos observar aqui que duas observações quanto esboços sobre os salmos, adolescentes. O livro 1 é exatamente do livro 1 ao 41, o livro 2 do Salmo do 42 ao 72, o livro 3 é de 73 a 89, o livro 4 de Salmos, do Salmo 90 ao 106, e o livro 5 de Salmo ao 107 ao 150. Duas observações quanto ao esboço acima que eu acabei de citar são dignas de nota. Primeiro, porque desde os tempos antigos, adolescentes, os 150 salmos são organizados em livros, como cada um a sua conclusão, anunciação de louvores e invocação dirigida unicamente a Deus, a saber, essas características dos livros, tá certo, adolescentes, que são importantes. Nós podemos observar aqui o livro 1, o livro 2, o livro 3, o livro 4 e o livro 5. Os Salmos 150 não é apenas o último dos Salmos, é também uma enunciação de louvor e vocação de louvor a Deus. Ele é também uma toxologia, melhor dizendo, toxologia para todo o saltério. Segundo o gráfico a seguir, nós podemos observar que esse ensejo tem uma visão panorâmica da divisão dos salmos em 5 livros. E eu gostaria que você fizesse uma anotação que estarei dividindo com vocês agora, tá ok? Pega o seu papel, pega a sua caneta, porque estarei dividindo os salmos com vocês aqui. O livro 1 de Salmos, que é do número 1 ao 41, num total de salmos é 41, a autoria, a maioria de Davi, e o nome divino predominante é Jeová ou Senhor, e o tema frequente do ser humano é a criação. E o tema semântica, um paralelismo entre o livro de Gênesis. O livro 2, que pega do 42 e até o 72, num total de 31 livros, a maioria de Davi e dos filhos de Corá, e os nomes predominantes é Elohim, que é exatamente o Deus Todo-Poderoso, e o tema frequente é o livramento, e tem uma coerência com o livro do Êxodo. E o livro 3, que é de 73 a 89, que é um total de 17 salmos, a maioria de Asaf, e o nome divino predominante é Elohim, que é o Deus, que é a mesma coisa. E nós temos aqui como tema frequente a adoração e também ao santuário. Muito bem. Nós temos uma semântica também aqui, um paralelismo com o livro de Levítico, adolescentes. O livro 4 de Salmo, de número 90 ao 106, são num total de 17 salmos, a autoria, a maioria anônimo, e o nome predominante é Jeová o Senhor. E o tema frequente, o deserto e os caminhos de Deus.
E nós temos aqui uma semântica, um paralelismo com o livro de Números. Muito bem. E nós podemos observar aqui também o livro número 5 de Salmos, que é do número 107 ao 150, que é um total de 44 salmos. A maioria de autoria de Davi e alguns anônimos, tá ok? Então aqui nós vemos aqui os títulos de adolescentes sobre hebraico, sobre salmos, Dexhelim, que significa louvores. O título da Septuaginta, tradução do Antigo para o Novo Testamento, para o grego, feita em 200 a.C., como 70 anciãos, eles traduziram a versão grega, a versão hebraica do Antigo Testamento para o grego, que é a versão grega. Nós podemos observar aqui que a Septuaginta, ou seja, pisionoi, que significa grande louvores ou grande instrumento para ser acompanhado por instrumento de corda. O título diz assim que é os Salmos, e deriva-se da Septuaginta, né, que a música desempenhava um papel importante na história. E nós podemos observar aqui em todo esse contexto paralelo entre a música do Antigo Testamento, como nós podemos observar aqui que a música ela desembainhava um papel de importância no título do Israel, principalmente quando nós olhamos para os Salmos de número 149 ao 150, como as primeiras crônicas no capítulo 15, verso 16 ao 22, adolescentes. Os salmos eram hinos de louvor de Israel, bem diferente de uma boa parte de poesia e do cânticos do mundo ocidental, composto por rimas, metrificações. A poesia e o cânticos no Antigo tem como base o paralelismo, né, de pensamentos em que a segunda linha ou as linhas sucessivas das estrofes particularmente faz uma reiteração do paralelismo sinônimo, tá certo? Então eu gostaria de trazer para vocês aqui alguma definição aqui, que realmente o que é paralelismo é um substantivo masculino, característica ou condições do que é paralelo, ou seja, o que é paralelo é também algo semelhante, que corresponde entre duas coisas, entre ideias ou opiniões semelhantes. Tá entendendo, adolescente? Então, muito bem, só para nós ter uma pausa aqui, para explicar para você aqui o que realmente é um paralelismo. Muito bem. E quando podemos observar aqui também, aqui, adolescentes, o pensamento em que a segunda linha ou linha sucessiva das estrofes particularmente faz uma reiteração do paralelismo sinônimo, apresenta uma característica, um contraste sintético ou de modo progressivo, completa e paralelismo sintético. Ou seja, a primeira linha, todas as três formas de paralelismo caracterizam-se de saltérios, os salmos mais antigos, conhecido como Vem de Voz de Moisés, do século 15 a.C. O Salmo 90 é o mais recente, provém do século 6 ao século 5 a.C., que é o Salmo 130 ou 7. A maioria dos salmos, no entanto, adolescente, foi escrita no século 10 antes de Cristo, na era áurea da poesia em Israel. Tá ok? O título descrito que procede a maioria dos salmos, embora não pertença ao texto original logo, mas não inspirados, mas são muitos antigos, anterior à Septuaginta. Ou seja, é importante, por exemplo, olhamos para todo esse aspecto, e o conteúdo destes títulos varia-se das formas de diferentes de grupos de salmos, como primeiro o nome do autor, que é o Salmo de número 47, que é os filhos de Corá. Segunda característica é o tipo de salmo, que é o Salmo 32, que é mais que é uma poesia, uma poesia para a meditação do ensino. Terceira característica, temos músicas
como Salmo 4, para o cantor mor sobre nequinotes, instrumento de cordas. E a quarta característica, que é anotações litúrgicas, que é o Salmo 45, que é o cântico de amor. É um cântico para casamento. Muito bem. E a quinta característica breve de notação histórica do Salmo 3, que é o Salmo de Davi, quando fugiu de Salomão, seu filho. Em quase todas as Bíblias atuais, dependendo da agência publicadora, das respectivas versões, né, cada salmo traz, antes de tudo, uma epígrafe. O que é epígrafe, Claudines? Não sei o que é isso, mas é um título do texto, que tem como espalhado por todos os contextos da Bíblia, que é chamada título, que é elaborado por essa agência, e é evidente que essas epígrafes tem como as demais, não são inspiradas por Deus, tá ok, adolescente? Então não são considerados esse texto de textos como inspirado por Deus, porque não é. Muito bem. Nós podemos observar aqui no tocar a autoria, ou seja, os salmos e títulos atribuem de 73 deles a Davi, 12 a Asaf e 1 a Levita, como os dons relacionados à música e à profecia, como está em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16 em diante. 10 aos filhos de Corá, de uma família talentosa da música, né? 2 a Salomão e 1 a Emã e outros a Etã. E nós podemos observar aqui que 1 a Moisés, com exceção a Moisés, Davi, Salomão, todos os outros foram autores mencionados como sacerdotes ou levitas com vocação musicais, adolescente. Olha que coisa interessante. Então a responsabilidade de consagrar durante o reinado de Davi a maioria são anônimos. As referências bíblicas históricas sugerem que a Davi, como está em 1 Crônicas, no capítulo 15, verso 16 ao 22, em Ezequias também, no capítulo 2 Crônicas, no capítulo 29, do verso 25 ao 30, e também Provérbios 25 e verso 1, e Esdras, como está em Neemias 10 e 39. E participaram-se em suas respectivas épocas ou seja, a compilação final deu-se mais provavelmente no livro de Esdras e Neemias, adolescentes, entendeu? Olha que coisa interessante. Então nós vemos aqui, adolescente, que tudo isso, adolescente, tem um propósito, né? Tudo isso tem um propósito. Como a aula é bem resumida, quais são os propósitos? Veja bem, os salmos como orações, louvores, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, foram escritos de modo geral, para expressar a mais profunda emoções íntimas da alma que relaciona-se com Deus. Primeiro, muitos foram escritos como orações, como expressões, a confiança, amor, a oração, a ação de graça e louvor, anelo por maior comunhão com Deus. A segunda característica, desânimos e aflições, medos, ansiedade, ações, amor por livramento, cura e vindicações. E nós podemos ver aqui algumas características importantes também. Outros foram como cântico de louvor, a ação de graça e adoração, exaltando a Deus por seus atributos e pelas grandes coisas que Ele tem feito. E nós vemos aqui uma outra característica importante, adolescentes, contém importantes trechos messiânicos, com certeza, adolescentes. Agora veja bem aqui, os salmos importante textos messiânicos. E eu quero dizer para vocês aqui, já terminando aqui, fazendo essa conclusão aqui dessa lição aqui, porque é uma lição bastante resumida, é só para aguçar, para despertar o interesse de vocês, o desejo de buscar mais conhecimento da parte de Deus. Mas nós vemos aqui o livro dos Salmos ante o Novo Testamento. Há 180 citações de Salmos no Novo Testamento, que ultrapassa qualquer outro livro do Antigo Testamento. É fato, é claro, que Jesus
e os escritores do Novo Testamento conheciam muito bem os Salmos, e que o Espírito Santo usou muitas passagens dos livros e nos ensinos de Jesus, bem como há ocasiões em que ele cumpriu as Escrituras como Messias predito. Por exemplo, o breve Salmo 110, como 7 versículos, e a mais citado no Novo Testamento como qualquer outro capítulo do Antigo Testamento. Ele contém profecias sobre Jesus como Messias, como Filho de Deus e como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Outros salmos messiânicos adolescentes referentes a Jesus do Novo Testamento são o número 2, o número 8, o número 16, o 22, o 40, o 41, o 45, o 68, o 69, o 89 e o 102 e o 109 e o 118. Referem-se em Cristo Jesus. Primeiro, porque Jesus como profeta, sacerdote e rei. Segundo, sofrimento e morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Tá ok, adolescentes? E outra parte interessante também, a sua ressurreição. Resumindo, os Salmos contêm algumas profecias importantes e minuciosas de todo o Antigo Testamento. Por isso, querido, por isso, adolescentes, que é importante nós observar que o livro de Salmos é uma verdadeira cânticos de profecia. É louvores entoados em forma de profecias. Essa é uma aula bastante resumida. Eu mando um abraço aqui para toda a liderança da UNADEC, Pastor Armando, juntamente com o Rodolfo, que está na superintendência, também como todos os demais queridos irmãos que são os líderes, são os amigos da gente, e que mando um abraço para todos os adolescentes de Cuiabá e região, tá certo? E até a próxima aula, se Deus nos permitir. Um abraço a todos vocês, a paz do Senhor.